título é Cura do Ódio. E essa passagem está em Paulo, de Cartas aos Romanos, no capítulo 12, versículo 20, onde diz assim: Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre tua cabeça. E o Emmanuel nos descreve da seguinte forma este parágrafo. O homem, geralmente, quando decidido ao serviço do bem, encontra fileiras de adversários gratuitos por onde passa, qual ocorre a claridade de invariavelmente assediada pelo antagonismo das sombras. Às vezes, porém, seja por equívocos, por passado ou por incompreensões do presente, é defrontado por inimigos mais fortes, que se transformam em constante ameaça à sua tranquilidade. Contar com inimigos desde jaz é padecer dolorosa enfermidade do íntimo. Quando a criatura ainda não se afeiçoou a experiências vivas no Evangelho. Quase sempre, o aprendiz da Boa Nova desenvolve o máximo das próprias forças a favor da reconciliação. No entanto, o mais amplo esforço parece baldado. A impenetrabilidade caracteriza o coração do outro, e os melhores gestos de amor passam por eles despercebidos. Contra essa situação, todavia, o livro divino oferece receita salutar. Não convém gravar atritos, desenvolver discussões e muito menos desfazer-se a criatura bem-intencionada em gestos bajulatórios. Espere-se pela oportunidade de manifestar o bem. Desde o minuto em que o ofendido esquece as dissensões e volta ao amor, o serviço de Jesus é reatado. Entretanto, a visão do ofensor é mais tardia e, em muitas ocasiões, somente compreende a nova luz quando essa lhe converte em vantagem ao círculo pessoal. Um discípulo sincero do Cristo liberta-se facilmente dos laços inferiores, mas o antagonista de ontem pode persistir muito tempo no endurecimento do coração. Eis o motivo pelo qual dar-lhe todo o bem no momento oportuno é amontoar o fogo renovador sobre a sua cabeça, curando-lhe o ódio cheio de expressões infernais. E que assim seja. E agora, meus irmãos, passo a palavra ao nosso querido irmão Gils para fazer a nossa oração da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Hoje, vamos só agradecer pelo dia de hoje, pedir esperança aos nossos amigos que já estão encarnados pela luta, tanto da saúde quanto da perseverança, para que, no meado que o Deus sabe de tudo, possa resolver esse problema. E pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje vamos fazer o Pai Nosso em aramaico, que por conta desse exórdio, deu para encaixar ele. Pai, só porque amamos a vida, aquele que enche o mundo de luz e de som. Quando a vossa luz nos ilumina e maestra o caminho sagrado. Vosso reino celestial se aproxima. Seja feita a vossa vontade em nossos atos, no céu e na terra.
Dai-nos a sabedoria para as nossas necessidades de cada dia. Afrouxai as amarras que nos prendem. Livrai-nos da culpas alheia. Não deixei-nos cair na tentação. Nos liberta do que nos afasta da verdade e razão. Dai-nos-vos, vem toda a força que nos move, a música que nos glorifica e nos renova a todo tempo. Pai, vê só o horizonte do amanhã para que nós entramos nele todo protegido. E assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter o Evangelho da noite de hoje com muita paz, muita perseverança e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Francisco. E assim, Mestre Jesus, Nossa Mãe Maria Santíssima, nossos anjos guardiões, os trabalhadores da luz, o nosso Mestre Maior, nosso mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para passar a palavra ao nosso irmão Ivan, que fará a leitura e a explanação do Evangelho da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda, minha irmã. Hoje é dia de socorro fraterno, ele me pediu socorro. Seja bem-vinda. Muito Então, bem-vinda. Que a paz do Mestre Jesus possa lhe abençoar sempre. Ela nem percebeu que ele ainda não entrou. Fiquei só observando. Ele não tinha entrado, às vezes ele fica nos bastidores, mas seja bem-vinda, é com você. Então, boa noite a todos que eu já dei, a todos que eu ainda não dei, aos encarnados e desencarnados que aqui já se encontram, precisando desse lenitivo, dessa paz interior. Né? E então, o capítulo de hoje continua o 23, que é o Moral Estranha, né? Que eu até falei ontem exatamente sobre isso, que foi a segunda parte que eu peguei, já andando de Rita, sobre o que Kardec não foi por um acaso que ele botou moral estranha, né? Pelo fato de ter tantas coisas que ele diz aqui, como se fosse contradizer aquilo que ele tanto passou, contradizer aquilo que ele tanto ensinou. Mas, no fundo, é um ensinamento para que a gente hoje, graças a Deus, nós temos hoje a condição do entendimento, nós temos hoje material, nós temos hoje esse evangelho online, nós temos tantas coisas que nos facilitam. São palestras no YouTube, são palestras no Instagram, são palestras em tantos os lugares. Palestras edificantes. Ao invés de ligar em TVs para saber se está uma guerra aqui ou está guerra lá, se fulano ganhou, se fulano... Não, vamos orar, vamos meditar, trazer a paz. A gente trazendo a paz para a gente já está dando a paz ao mundo. Aí lembra, a paz do mundo começa em mim. E com certeza, e assim vai. Não vim trazer a paz, mas a divisão. É do item 9 ao 14. E diz, não penseis que eu vim trazer a paz sobre a terra. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. Porque eu vim separar o homem de seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra, e o homem terá por inimigos os de sua casa.
Está lá em São Marcos 10, 34, 36. E então, para começar por essa palavras tão fortes, né? Porque aqui foi um parágrafo forte. Eu vim para separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E lá em Mateus, no 10, 34 a 36, Emmanuel nos explica com tanta mansidez, com tanta suavidade, a interpretação que muitos têm como se Jesus fosse um baderneiro. Mas não é, é a interpretação, porque Jesus é amor, Jesus é perdão, Jesus é reconciliação. E então, continuando, depois eu leio 10, 34 a 36 de Mateus, que diz, continuando, eu vim para lançar o fogo sobre a terra, e que desejo, senão com ele se acenda. Eu devo ser batizado com o batismo, e quanto me sinto apressado que se cumpra. Credes que eu vim trazer a paz sobre a terra? Não, eu vos asseguro, mas ao contrário, a divisão. Porque de hoje em diante, se encontram 5 pessoas numa casa, elas estarão divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O que o pai estará divisão com o filho com o pai, a mãe com a filha com a mãe, a sogra com a nora e a nora com a sogra. Também está lá em São Lucas 12, de 49 a 53. Eu também vou pegar esse meado de Emmanuel, que esclarece tudo isso aqui. E diz, foi Jesus, a personificação da doçura, da bondade. Ele não cessou de pregar o amor ao próximo. Quem pode dizer, eu não vim trazer a paz, mas a espada? Eu vim separar o filho do pai e a esposa da esposa, o esposo da esposa, eu vim lançar o fogo sobre a terra, e tenho pressa que ele se acenda. Desculpe. Essas palavras não passarão de uma contradição flagrante com seu ensino? Não há uma blasfêmia em lhes atribuir a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não, não há nem blasfêmia nem contradição nessas palavras, porque foi ele mesmo quem as pronunciou. E elas testemunham a sua alta sabedoria. Somente a forma um pouco equívoca não exprime exatamente o seu pensamento. E é bom a gente aqui, falando sobre toda essa forma de falar, né, dizendo o que Jesus falou, mas a gente pegar, se a gente pegar as parábolas, tanto a parábola da figueira santa, tanto a parábola do filho pródigo, quanto a parábola do bom samaritano. Se você pegar todas as parábolas, é sempre entrar enfim, em todos os ensinamentos, nos mandamentos, no Sermão do Monte. A gente vê o quanto Jesus é amor, o quanto Jesus é renúncia. É renunciar àquilo que não. Ele diz, vamos aqui já começar a fazer o destrincho de tudo isso aqui, como quando eu digo que ele é renúncia, é quando nós, muitas vezes, e eu tenho certeza que aqui muita gente já passou, eu digo por mim, mas eu tenho certeza que muita gente já passou, porque você é espírita. Porque você é espírita, e fica passando com o dedo na cara da gente, como se nós fôssemos as pessoas que têm que ser perfeitas. E nós somos ainda seres imperfeitos, buscando a perfeição, buscando o direcionamento correto, buscando a afabilidade, buscando a doçura, buscando a paciência, buscando a benevolência, buscando a indulgência. Filtrar tudo que nós pensamos, filtrar tudo que vamos falar, filtrar tudo aquilo que vamos fazer. Porque se a gente não filtrar, meus irmãos, nós continuemos dessa forma aqui. Mãe contra filho, filho contra... E assim vai.
é filtrar e a gente renunciar. E como diz Madre Teresa de Calcutá, o que Deus falava para você quando você conversava com Deus? Ele não falava nada. Eu só escutava. E o que você então falava para Deus? Eu também não falava. Ele só escutava. É assim que nós temos que fazer diante das divergências, diante das dificuldades, diante dos desafios, diante das imperfeições alheias, se colocando no lugar e tendo compaixão, porque aquele está precisando, aquele que está doente, é aquele que precisa da tua prece, é aquele que precisa do teu coração, é aquele que precisa do teu ombro amigo. E então, um pouco equívoca, mas exprime exatamente o seu pensamento, o que fez com que se desprezasse seu sentido verdadeiro. Tomadas ao pé da letra, tenderiam a transformar a sua missão, todo pacífico, numa missão de perturbações e de discórdias. Consequências absurdas que o bom senso faz afastar, porque Jesus não poderia se contradizer. Está lá no capítulo 14, item 6. Toda ideia nova encontra forçosamente oposição, e não há uma única que tenha um estabelecimento sem lutas. Ora, em semelhante caso, a resistência está sempre em razão da importância dos resultados previstos, porque quanto mais é grande, mais fere interesses. Se é notoriamente falsa, se julgada sem consequência, olha o que eu acabei de falar, na filtragem de pensamentos, na filtragem de atitudes, na filtragem de fala. Antes de falar, pensar. Se fosse eu que estivesse no lugar dele, e eu ia sentir com aquilo que eu estava planejando falar. Então, como diz Chico Xavier, sinta a boca cheia de água quando alguém vier te desafiar, te caluniar, tentar tirar você do foco, da direção, do teu entusiasmo. Enche a boca de água, silencia e depois toma água. Quando você terminar de tomar a água psicologicamente, ou se tiver, coloque mesmo, verás que aquilo dali não passou de um insulto que não era talvez a pessoa. Por isso que nós temos que ter compaixão, por isso que nós temos que zelar, por isso que nós temos que ser um bom samaritano. Fazer sem pensar na recompensa, fazer sem pensar no outrora, mas fazer. O tempo todo é fazer. Já até tem uma frase que é até dita por Haroldo Dutra, que eu gosto muito de ouvir, que diz o seguinte: orar e laborar. Orar e laborar. Por que orar e laborar? Porque orar e trabalhar. Quando a gente diz orar e vigiar, não é vigiar bem a palavra, é laborar, é trabalhar o teu eu, trabalhar o eu do próximo. Não também forçando o próximo a pensar e agir como ti, mas pensar, colocar na cabecinha dele, através dos teus exemplos, não é das tuas conversas, não é das tuas falas, não é do teu conhecimento, é dos teus exemplos. O que estamos fazendo? O que estamos fazendo hoje? Então diz, ainda estou com a garganta bem legal, mas acho que é porque eu estou com ar-condicionado. Olha, aqui no Piauí chegou o famoso, BRO. É o que diz que é o BRO, que é o setembro, outubro, novembro, dezembro, que é os meses mais quentes. Aí, então, a gente é o tempo todo em ar-condicionado e ventilador. E aí eu fico bem legal.
Mas não é verdadeira se repousa sobre uma base sólida, se é entrever futuro para ela. Um secreto pressentimento adverte seus antagonistas de que é um perigo para eles e para a ordem das coisas em cuja manutenção estão interessados por isso. Caem sobre ela os seus partidários e seus partidários. À medida da importância dos resultados de uma ideia nova se encontra, assim, na emoção que causa em seu aparecimento, na violência da oposição que levanta e no grau da persistência da cólera de seus adversários. Gente, aqui me fez lembrar, hoje é segunda, ontem, eu tive uma ação aqui solidária e teve um momento que foi bem estranho, mas foi enriquecedor para a experiência. A gente estava fazendo a distribuição de pães aqui ontem, de 8 horas da manhã, a gente saiu, e chegando em um determinado local, tinha alguns que estavam bebendo ali, estavam todos bêbados, sabe? E não por isso a gente não deixou de oferecer, a gente não deixou de dar, né? Porque muitas vezes bebem, que talvez seja até mais barato, não sei, uma bebida, tal, e as pessoas dão também, acham melhor dado uma dose do que um pão, né? Também tem isso, os incentivadores. E aconteceu uma coisa inusitada, que teve um deles que praticamente caiu assim nos meus pés, dando epilepsia, né? Na hora, eu olhei assim, aí eu só olhei para as meninas, mandei as meninas continuar, que eu ia dar um passe nele, mas a distância, porque eu não sabia ali do que se tratava, né? Aí eu dei a distância, me distanciei, encostei na árvore para pegar, que eu gosto muito da natureza para pegar energia. Então, me encostei na árvore e comecei a dar o passe nele. Ele automaticamente se sentou. Foi bem assim, foi uma coisa assim inusitada. Ele se sentou. No que ele se sentou, quando disse aqui, a persistência da cólera dos seus adversários, eu lembrei disso. Quando ele se sentou, eu continuei com a prece, mas à distância, né? E ele foi na bolsa dele, numa mochila. Gente, quando eu olhei, ele vinha com um punhal cheio, todo enferrujado. Vinha como se fosse para mim, né? E foi disse, tá pensando o quê? Aqui, aí disse o nome, né? Eu fui disse, pronto. Eu, só no meu pensamento, eu levantei uma legião aí forte. Aí foi que quando eu as meninas e pedi força na prece, né? A gente, então, as meninas voltaram e a gente fez junto comigo, a energia era uma só. Aí ele foi lá, colocou a faca lá dentro, o punhal, sei lá o que era aquilo, todo enferrujado, fechou a bolsa, pediu mais leite. Eu disse, Glória, porque ali eu acredito que eu consegui tirar muita coisa ruim dali, né? E aqui os adversários, eles são persistentes. E não é só comigo, não é só com Francisca, não. Gente, nós somos tentados todos os dias, todas as horas. Nós temos que manter a vigilância, sim, nós temos que manter a prece, nós temos que manter os nossos pensamentos elevados, nós temos que manter a vigilância em cima das coisas do alto, pensar no alto, saber que não estamos sós, saber que aquilo ali estava uma equipe de luz ali também. E o bem vence o mal. Já diz Paulo de Tarso. E então diz, continuando, isso aí foi uma experiência inusitada para mim. Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava, passou foi tempo ainda lá, foi muito bom. Distribuímos todos os pães que nós levamos.
Jesus vinha proclamar uma doutrina que solapava pelas bases os abusos nos quais viviam os fariseus, os escribas, os sacerdotes do seu tempo. Assim o fizeram morrer, crendo matar a ideia matando o homem. São quantos, né, que pensam que a morte é o fim. A morte é o fim. E a morte não é o fim. Mesmo para aqueles que ainda não são espíritas, que são só simpatizantes da doutrina espírita. A morte não é o fim. Todos nós damos continuidade à vida de acordo com nós estamos vivendo aqui. Então, como diz, há muitas moradas na casa do meu pai. Há muitas moradas, é a forma de como você vive, é a forma de como você vai dar a sua continuidade. E só lembrando, só fazendo uma recapitulagem aqui referente que a morte continua, que a vida continua, é que quando a gente entrega, retorna um ente querido da gente, né, isso aí eu aprendi, eu tive que aprender com a dor sem sofrimento, uma dor de saudade, uma dor essa experiência também. E é como se a gente colocasse uma pessoa num avião para ir para um outro país, não vamos nem falar em estado, para ir para um outro país, talvez sem retorno, porque nós todos poderemos ir. Eu posso ir antes, a pessoa pode ir antes, mas vamos fazer de conta que está indo para uma viagem. E que nessa viagem vai ser, o avião vai decolar, vai entrar nas nuvens, ninguém vai saber aonde vai parar, quem vai receber, enfim, é uma viagem, mas a vida continua, em algum lugar vai parar, em algum lugar vai descer. E a vida vai continuar. É dessa forma que nós temos que viver. É dessa forma que nós temos que saber o quanto Jesus nos ama, o quanto Deus é justo que nos deu essa oportunidade de continuar como espírito e reencarnar. E diz aqui, mas a ideia sobreviveu porque era verdadeira, cresceu porque estava nos desígnios de Deus, e saída de um obscuro burgo da Judéia, foi plantar sua bandeira na própria capital do mundo pagão, em frente dos seus inimigos mais obstinados, daqueles que tinham maior interesse em o combater, porque ela derrubava as crenças seculares, que muitos tinham, bem mais por interesses do que por convicção. Aí as lutas mais terríveis esperavam seus apóstolos. As vítimas foram inumeráveis. Mas a ideia cresceu sempre e saiu triunfante, porque se sobrepunha como verdadeira sobre as suas predecessoras. Ao observar-se que o cristianismo chegou quando o paganismo estava em seu declínio, e se debatia contra as luzes da razão. Era praticado ainda quanto à forma, mas a crença tinha desaparecido. Só o interesse pessoal o sustentava. Quantos de nós, né, ainda vive assim, buscando a matéria, buscando coisas materiais, só visando o bem terreno, como se aqui fosse o verdadeiro reinado, como se aqui fosse o verdadeiro lugar. E, no entanto, todos nós voltamos para a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar. Né? E diz, mas a crença tinha desaparecido, só o interesse pessoal sustentava. Ora, o interesse é tenaz, não cede jamais a evidência. Se irrita tanto mais quanto os raciocínios que lhe opõem são mais perentórios e se lhe demonstram melhor o seu erro. Eles bem sabem que está em erro, mas isso não lhe toca, porque a verdadeira fé não está na sua alma. O que mais a teme é a luz, que abre os olhos aos cegos. Esse erro lhe tem proveito e por isso se agarra a ele e se defende. Gente, era eu falando e lembrando eu estou falando bastante desses livros,
porque é bem interessante. Paulo e Estevão, 2.000 anos, há 2.000 anos, 50 anos depois, e renúncia. Gente, é umas histórias assim que a gente sabe que é seguida. E o quão é bom você ter fé. Quão é bom. Como olha aí, o exemplo hoje foi seu Arlindo. Não foi seu Arlindo que diz assim, ele fez a prece, ele fez ele teve a fé e chegou e foi curado naquele momento. Muitas vezes nós não somos curados, como acho que foi ontem que foi falado, acho que ontem. Não, foi ontem que foi falado, né? Ontem eu assisti e gravei também. Sobre muitas vezes nós não somos curados aqui, mas nós somos curados no mundo espiritual, né? E então diz, Sócrates não tinha ele também emitido uma doutrina, uma doutrina análoga até certo ponto à do Cristo, porque, pois, não prevaleceu nessa época entre um dos povos mais inteligentes da Terra. É que o tempo não havia chegado. Olha aí, que eu comecei do início, era o nosso, hoje nós estamos no melhor tempo. No tempo que nós temos toda a oportunidade. Nós temos livros, nós temos a tecnologia, nós temos aqui estados diferentes, lugares diferentes. E então diz, ele semeou em terra não trabalhada. O paganismo não estava ainda gasto. O Cristo recebeu sua missão providencial no tempo próprio, e nós recebemos no nosso, que é o Consolador. Todos os homens do seu tempo não estavam tanto quanto era preciso, à altura das ideias cristãs. Não havia, mas havia uma aptidão mais geral para assimilar, porque se começava a sentir o vazio que as crenças vulgares deixavam na alma. Sócrates e Platão tinham aberto o caminho do predisposto aos espíritos. Ver na introdução, parágrafo 4, Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. Olha o quanto Sócrates e Platão foram, vou deixar logo aqui, que hoje é dia do meu evangelho, o evangelho que eu faço todas as segundas. E então, eu peguei aqui, o nosso tempo é muito o tempo da gente hoje, no São Lucas, né, quando ele fala do fogo, quando ele fala de acender. Aí eu lembro até de uma igreja que eu gosto de participar aí, Natal. De vez em quando eu estou aí, eu vou lá, sempre eu fico na casa de uma grande amiga minha, que ela é evangélica, e a gente é super, ela nada contra, sempre a gente, ela é simpatizante da doutrina, eu também sou simpatizante da religião dela. E é até o ciclo de oração, quando tem ciclo de oração, eu até já comentei aqui, né? E eu já fui muitas vezes e vou sempre, assim que possível. E tem fogo dentro dessa igreja, é impressionante. Quando começam, é muito bonito. É aquela fé viva, sabe? Aí aqui diz assim, ante o sol eterno, vim lançar fogo sobre a terra. E Jesus disse, vim trazer fogo à terra, disse-nos o Senhor. Semelhantes à palavra do Divino Mestre, Emmanuel, pode induzir o discípulo invigilante aos mais estranhos pensamentos. Tudo era estranho. Jesus não se propunha ombrear com o petroleiro comum, intérprete da indisciplina e do desespero. Cristo trazia-nos o calor ao espírito, aí regalado na indiferença e no vício dos séculos incessantes. Quer dizer, ele veio para os doentes, ele veio acender esse fogo, essa certeza, essa fé, né? E aí a labareda da fé renovadora, suscetível de purificar-nos o sentimento e sorguei-lo à prática da caridade genuína. E pira ardente de amor que nos aprume a alma, arrojada em pó de velhas desilusões. E como o tempo urge, em Mateus,
diz-nos assim: qual o espírito dessas letras? Não cuideis, isso foi do livro Consolador 304. Não cuideis que vim trazer a paz, mas vim trazer para a terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Resposta: todos os símbolos do evangelho dado, o meio em que desabrocharam, são quase sempre fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas dos homens, mas a centelha de luz para a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. Né? E aqui em outro livro, que é Vivendo o Evangelho, já estou fanha, gente. E Vivendo o Evangelho, que diz assim: batalhe contra os defeitos que lhe dificultam o esforço da renovação íntima. A guerra é útil, a guerra é nós com nós mesmos. Ninguém pode fazer nada por ninguém, é nós por nós. E então, eu tinha tirado aqui, tem muita coisa para ser lido, mas no tempo da gente hoje, a gente não pode extrapolar, porque a espiritualidade é bem severa referente a. Eu tinha tirado aqui essa letra dessa música e eu vou cantar ela mesma. Pensei em cantar outra, porque talvez alguém esteja precisando, mas eu vou cantar só uma palhinha dela. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e que já passou também, e mandou te dizer que Ele está cuidando. Então, creia, tenha fé. Aconteça o que acontecer, tenha fé. A vida é muito significativa. Ando devagar, porque já tive pressa, e leve esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Sócrates. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso em cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou trocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo ano, o mundo ama um dia, todo mundo chora um dia, a gente chega, o outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz, de ser feliz. É cada um de nós. Que Jesus então nos ampare, que Maria Santíssima Virgem de Nazaré continue aquietando os nossos corações, abraçando a cada um. A Jesus, continue a nos intuir, a nos instruir, a nos mostrar os caminhos que só Tu sabes mostrar. Obrigada, Pai, por mais uma oportunidade, por estar aqui, substituindo o nosso irmão que também está lá trabalhando. Obrigada, Pai, pela oportunidade. Se amanhã eu tiver o merecimento de estar aqui, que eu seja então melhor do que eu fui hoje, que eu eleve os meus pensamentos aos altos,
Quando chegar em hospitais, quando chegar nos abrigos, quando chegar nos asilos, quando chegar nos orfanatos, ou mesmo nas ruas, olhando aqueles perambulantes, que eu possa ver o quão grande és tu, que não falta a ninguém, que eu possa ver que a minha dor é tão pequena em vista aos outros. Obrigada, Pai, por dar-nos o conhecimento, por dar-nos a clareza, por dar-nos esse consolador que nos aquieta e nos consola, que nos deixa em paz, trazendo sua luz, sua mansidão de misericórdia, de pureza de coração. E assim, a gente agradece também a toda a egrégora de luz que aqui se fazem presente, a doutora Bezerra de Menezes, nosso mentor da casa. Obrigada pela assistência. Obrigada a todos os espíritos de luz. E que chegue onde minha mão não pode alcançar, chegue onde minha prece pode chegar. Que assim, Jesus, nós te agradecemos. Muita paz e muita luz. Obrigada a todos vocês. Que assim seja. E com essa oração, Pai amado, pedimos a espiritualidade, os trabalhadores da luz, para adentrar em cada lar, em cada casa neste momento. E se aí encontrar algum irmãozinho aí necessitando de ajuda, que ele possa ser acolhido e levado para uma colônia espiritual, para um hospital. Pedimos também, Senhor, que todas as energias deletérias possam ser transmutadas em paz, em luz, em amor, em harmonia. E pedimos agora, Senhor, ao nosso mentor da casa, a toda espiritualidade superior, permissão para encerrar o nosso evangelho da noite de hoje, com muita paz e muita luz a todos, e até amanhã.